A queda do homem é a única esperança da humanidade. O texto que vamos ler hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, Romanos 5:12 e Romanos 3:23. Esses três versículos são os versículos que o Espírito Santo me tocou hoje para estar aqui, compartilhar com vocês. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um Café com Celeste. Irmãos, esse estudo hoje é um estudo bíblico, cosmológico. Vamos falar sobre um dos temas mais importantes de toda a Bíblia. Se não entendemos a queda, nunca compreenderemos plenamente a cruz, o sacrifício de Jesus. Se não entenderemos o pecado, nunca valorizaremos a graça. E se não entendermos o problema da humanidade, nunca compreenderemos a grandeza da salvação em Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para estar estudando essa mensagem de Deus para todos vocês, para mim e para você, porque isso também edifica a minha vida. Compartilha com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida e não esqueça, ative o sininho de notificações. Irmãos, muitas pessoas perguntam: por que existe sofrimento? Por que existe violência? Por que existem guerras? E por que existem doenças? Mas também muitos perguntam por que o ser humano destrói aquilo que ama. A resposta começa lá no livro de Gênesis, o livro do começo, o início do tudo. Gênesis capítulo 3. Ali encontramos a entrada do pecado no mundo. Deus criou tudo perfeito, pessoal. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus não criou um mundo defeituoso, gente. Deus não criou um homem quebrado. Deus não criou sofrimento. Deus não criou a morte. Tudo era perfeito. Tinha comunhão, tinha paz, tinha santidade, tinha intimidade com Deus. Adão não tinha medo e Eva não tinha vergonha, pessoal. O homem caminhava na presença do Pai o tempo todo. E depois entrou o pecado no mundo. Gênesis 3:6. Eva olhou para o fruto, Eva desejou, Eva tomou, Eva comeu e Eva deu ao marido. O problema não era apenas um fruto, pessoal. O problema era a independência de Deus. O homem O homem decidiu ser seu próprio Senhor. O homem decidiu escolher sozinho o que era certo e errado. A queda começou quando o homem deixou de confiar na palavra de Deus. E é exatamente assim que o inimigo continua trabalhando em nossas vidas hoje. Ele usa distrações, ele usa meias-verdades, ele usa enganos e ele procura afastar as pessoas da verdade. Irmãos, a primeira consequência foi o medo. Gênesis 3:10. Tive medo e me escondi. Foi o que Adão respondeu para Deus lá no jardim do Éden. Observa uma coisa aqui. Deus nunca tinha machucado Adão. Deus nunca tinha abandonado Adão. Mas o pecado criou algo novo dentro dele. O medo. O pecado trouxe culpa. O pecado trouxe vergonha e o pecado trouxe o quê? Afastamento. Irmãos, e até hoje muitas pessoas vivem escondidas atrás do orgulho, escondidas atrás da religiosidade, atrás das máscaras. Pessoal, mas Deus continua perguntando: onde estás? Olha só, o pecado destruiu os relacionamentos. Logo após pecar, Adão acusa Eva e Eva acusa a serpente. A culpa não é de ninguém, né?
Ninguém assume a responsabilidade. Pessoal, o pecado faz isso com a gente. Ele destrói relacionamentos, ele produz divisão, acusações, ressentimentos, mágoas e conflitos. Por isso nós vemos famílias destruídas, casamentos destruídos, amizades destruídas. E tudo isso é consequência da queda. Olha só, o pecado também nos dividiu por dentro. Romanos 7,18. Paulo declara: o querer, o bem, está em mim, mas não consigo realizá-lo. Quantas vezes sabemos o que é certo, mas fazemos o errado? Quantas vezes queremos perdoar, mas alimentamos ressentimentos? E quantas vezes nós queremos obedecer, mas lutamos contra a nossa própria carne? Irmãos, a queda criou uma guerra dentro de nós, dentro do ser humano. O pecado é mais grave do que pensamos. Alguns pecados chocam a sociedade: homicídio, corrupção, violência, mas existem pecados silenciosos, sabia? Como a inveja, o orgulho, o ciúme, a religiosidade, a maledicência e a frieza espiritual, e muitos outros. Muitas vezes ninguém vê, mas Deus vê. E esses pecados também nos afastam de Deus, pegou? Não existe pecadinho, tudo é pecado. Pessoal, o homem não consegue salvar a si mesmo. Jeremias 3,23. Pode o leopardo mudar as suas manchas? A resposta, pessoal, é não. Não conseguimos mudar nossa natureza sozinhos. A religião não consegue, as boas obras não conseguem, a filosofia não consegue, a ciência não consegue, o dinheiro não consegue. A única solução está em Cristo Jesus. Pegou a chave? Jesus é a resposta para a queda. João 3,3. Necessário vos é nascer de novo. Eita glória! Jesus não veio apenas melhorar as pessoas. Ele veio transformar as pessoas, ele veio restaurar aquilo que foi perdido e ele veio reconciliar o homem com Deus. Na cruz, a culpa foi vencida, o pecado foi vencido e a condenação foi vencida. A cruz é a resposta para a queda. Pegou a chave? Gole da Celeste, toma um gole comigo, gente, bem quentinho. O pecado nos fez fugir de Deus. A graça nos convida a voltar para Deus. O pecado nos esconde, a cruz nos restaura. O pecado nos condena e Jesus nos justifica. O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe vida. Pegou a chave? Toma o gole. Agora, talvez você esteja assistindo esta mensagem e percebe que existe um vazio dentro de você. Você já tentou preencher esse vazio com muitas coisas, mas nada resolveu, porque esse espaço pertence a Deus. Hoje Jesus está chamando você: volte para o Pai, volte aos pés da cruz, volte para o altar do Senhor, volte para o Éden, volte para a presença, porque existe restauração para a sua vida. Pegou? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais essa mensagem tremenda, Pai poderoso. Obrigado porque mesmo depois da queda o Senhor não desistiu da humanidade. Obrigado porque a cruz revelou o teu amor. Senhor, coberta com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, meus filhos, minhas netinhas, meus irmãos e meus pais, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, todos estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus, minha casa, meus pertences, objetos eletrodomésticos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai querido, nós reconhecemos nesta manhã que somos dependentes da tua graça. Perdoa os nossos pecados, cura nossas feridas, restaura os nossos relacionamentos, enche-nos com teu Espírito Santo, que possamos viver diariamente em comunhão contigo, Pai. Abençoa cada família, cada lar, cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com toda a humildade do nosso coração, Pai, agradecendo pela Tua palavra que é vida, Pai, poderosa, Senhor, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Obrigado porque através dela o Senhor revela quem Tu és,
revela quem nós somos e nos mostra o caminho da salvação. Pai, reconhecemos que fomos criados à tua imagem e semelhança, mas também reconhecemos que o pecado entrou no mundo e trouxe separação, dor, medo, culpa e morte, Pai. Como está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer, Pai. Não podemos confiar na nossa própria força, porque a nossa esperança está somente em Ti, Senhor. Senhor, cria em nós um coração puro, como orou Davi no Salmo 51. Sonda o nosso coração, mostra-nos aquilo que ainda precisa ser transformado e arranca toda raiz de orgulho, de inveja, de ciúme, de amargura, de religiosidade, frieza espiritual, maledicência e todo o pecado oculto que tenta nos afastar da Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos pelo Teu sangue precioso, sangue de Jesus Cristo. Obrigado porque a cruz venceu aquilo que nós jamais poderíamos vencer. Obrigado porque em Cristo há perdão, restauração, reconciliação e vida nova. Espírito Santo, fortalece-nos para vencermos diariamente a nossa carne. Ensina-nos a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus, que possamos viver em santidade, lembrando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos a amar a Tua palavra, a estudá-lo todos os dias e a não sermos enganados pelas meias verdades deste mundo. Dá-nos discernimento para permanecer firmes na verdade do Evangelho. Senhor, nos abençoe a minha vida, a minha família, a minha casa. Abençoe cada família representada nesta oração. Restaura casamentos, cura os corações feridos, fortalece os filhos e netos, consola os aflitos, visita os enfermos, sustenta os cansados e renove aqueles que perderam a esperança. Que possamos viver não para nós mesmos, mas para glorificar o Teu nome, que o nosso caráter reflita Cristo, que as nossas palavras transmitam vida e que as nossas atitudes revelam o fruto do Espírito, Pai. E quando a nossa fé for provada, ajuda-nos a permanecer firmes, olhando para Jesus, o autor consumador da nossa fé. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador e a nossa única esperança. Nele confiamos, nele descansamos e por ele esperamos até o dia em que estaremos para sempre na Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha só, medita nessa palavra, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Medite nela. Pessoal, a queda do homem, o pecado, suas consequências e a única esperança em Jesus. Esse é o estudo que Deus me entregou para entregar para você. Agora entrega para uma outra pessoa. Compartilha com pelo menos 10 pessoas. Deus te abençoe grande e poderosamente. Não desista, persevere na fé.